Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para o nosso quinto estudo sobre a Carta dos Efésios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, que esse trecho que vamos ler da carta possa transformar-nos, né? Possa nos alimentar. Espírito Santo, vem, ilumina, vem, clareia, vem, abastece, vem Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, seja bem-vindo aí o pessoal do Monte Sinai que entrou, né? É um mês especial para nós, porque é o mês do Sagrado Coração. Mês passado eu falava Salve Maria, né? Mês de maio. Esse mês a gente vai tentar falar Sagrado Coração de Jesus. Nós temos confiança em vós, tá bom? E que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vamos começar então o capítulo 2 de Efésios. No capítulo 2 começa assim: E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados, que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Bem, vamos parar nesses dois versículos aqui e vamos estudar. Só para o pessoal entender que é um estudo, tá, gente? Então, coisas que vocês já ouvem, as explicações que a gente já ouve de passagem, a gente não passa por cima disso, não. A gente tenta ver coisas que não são faladas, coisas para a gente abrir mais o entendimento, o horizonte da Sagrada Escritura, tá bom? Então, nesse texto aqui, a gente tem que entender o seguinte, que a cultura da época acreditava que a moradia dos demônios estava no ar. Na época se acreditava nisso, que os demônios, a habitação dos espíritos era no ar. E de lá eles influenciavam todo mundo que está aqui na Terra. Por isso que dá para entender quando ele fala assim, pelo príncipe das potestades que está no ar. Né? Aqui também está falando de uma vida sem a graça de... Porque aqui está falando antes de Jesus Cristo, né? Está falando do povo sem conhecer Jesus Cristo, é um povo que vivia mais em pecado. Por isso estavam mortos, né? Também, aí seguindo no versículo 3, também nós todos éramos desse número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Aqui ele já inclui os judeus, já inclui aqueles que não conheciam Jesus, né? E aqueles que pecam e faz a vontade da carne. Fazer a vontade da carne aqui é não conhecer a vontade de Deus e seguir as suas próprias vontades, tá? Porque a gente fala vontade da carne, a gente associa muito com a sexualidade, com desequilíbrios de comida, de vícios, né? Mas não, é a própria vontade diferente da vontade de Deus. Então, isso é seguir a concupiscência. Concupiscência é aquilo que nos inclina para o lado humano, né? Que nos faz ir para o lado humano, saindo do lado de Deus, do caminho de Deus. A concupiscência ela tem isso, ela faz com que a gente se afaste do espiritual, porque ela faz a gente buscar o prazer humano. O prazer que eu falo é o prazer total humano, prazer mental, prazer físico, prazer sexual, prazer tudo aquilo que dá prazer para o nosso ser aqui, nesse plano. Então éramos como os outros, tá vendo? Com todos por natureza verdadeiros objetos da ira divina. Então ir aí entendemos como a ira de Deus como uma consequência de estar em pecado. Deus não aceita isso, uma vida em pecado. Né? No Antigo Testamento se falava essa questão da ira. Com Jesus abre-se todo o caminho da misericórdia, né? Então a ira, no entendimento maior, é uma não aceitação de uma vida no pecado com Deus. Tá bom? Aí começa no versículo 4 assim: Mas Deus,
que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Então, aqui no versículo 4 e 5, ele já fala de Jesus entrando. Lembra essa região, uma região que não pregava o politeísmo, vários deuses, várias culturas religiosas diferentes. Várias entidades diferentes eram proclamadas lá. Tinha os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses que vinham de outros povos que a gente nem sabe, né? Culturas espirituais diferentes. E Paulo vem colocando que Jesus está sobre todas essas coisas. Tem poder maior sobre isso tudo. Isso a gente falou no passado, nos estudos anteriores. Aqui ele já fala que Jesus, ele é rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia e se manifesta através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus dá-nos a salvação através da graça, que ele fala que é por graça que foste salvo. Então, esse trecho de hoje está falando muito de graça. Eu até perguntei para vocês, né, o que vocês entendem como graça. Alguns colocaram algumas coisas, e foi muito legal, né, porque está tudo dentro do que a graça é realmente. Mas vamos entender graça especificamente no lado teológico, né? Porque a graça, você pode entender assim, graça como elegância, né? Tá ligado à elegância? Elegante, uma pessoa graciosa. Que criança graciosa, né? Que pessoa é uma pessoa bonita. Você, nossa, aquela pessoa é muito cheia de graça. Então, tem voltado para isso. Antigamente tinha gente que fala, qual é a sua graça? Estava voltado ao batismo, né? Que tem a ver até com Deus, porque quando a pessoa era batizada, vinha a graça do Espírito Santo sobre ela. Então, qual é a sua graça? Porque é naquela hora que a pessoa falava o nome de batismo, o nome da pessoa. Né? Até tem um pouco a ver isso aí, mas não é a graça que nós queremos estudar aqui. A graça que queremos estudar aqui é a graça teológica, um pouco voltada à teologia, a encontrar Deus, a saber e entender Deus. Então, graça para nós é um dom espiritual. Aliás, é um dom sobrenatural. É um dom sobrenatural que vem de algo maior para nós, que nos toca, que nos faz agir com graça. Tá bom? No cristianismo, Deus confere a homens a participação na sua vida divina, né? Então, com Cristo, nós passamos a ter um pouco, pelo Espírito Santo, da magnitude de Deus. E como é que a gente pode entender isso em sentido de graça? Primeiro, entendemos que Deus é amor, né? Deus não é amor? São João fala principalmente que Deus é amor, mas a Bíblia fala que Deus é amor. O gesto de Jesus mostra que Deus é amor, né? Então, uma característica de Deus é amor, mas Deus também tem outras características. Por exemplo, Deus é o sumo bem, é a presença do bem. Como que a gente pode destacar Deus de outros espíritos, né? De outros seres? Porque Deus é o sumo bem. Não tem mal em Deus, não existe mácula em Deus. Deus é todo o princípio e toda a totalidade do bem. Tudo que se faz bem, passa por Deus. Então, quando nós agimos de uma forma benéfica, de benefícios para alguém, para nós, mas que nos faça bem, tá? Benefício que eu falo assim no sentido de fazer o bem, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus nos usar. Tem a ver com Deus estar presente. Porque onde tem o bem, tem Deus. Onde tem amor, tem Deus. Onde tem o bem, tem Deus. É uma característica de Deus. O bem. Então a gente vamos entender como benevolência. Benevolência é a ação do bem, né? Deus é mais do que benévolo. Deus é onibenevolência. Onibenevolência. Ele é todo poderoso em bem. Tá legal? Não tem limites
Não existe limites no bem em Deus. E por não haver limites no bem, emana de Deus benefícios para os outros. Esses benefícios, quando chegam para nós, dão o nome-se de graças. E na teologia, no catecismo, na religião católica, nós entendemos que a graça é imérita. O que é isso? Não precisa de mérito para ter graça, para possuir uma graça de Deus, para ganhar uma graça. Deus pode dar e dá graças para todos, independente de cor, pessoas, etnias, independente de ser rico ou ser pobre, independente de culturas, de onde você nasceu, independente de crença. Independente de crença. As graças são derramadas para todos igualmente, porque todos são chamados. Paulo fala isso aqui, porque aquele povo que estava lá, nem todos eram cristãos, eles estavam se convertendo ao cristianismo. Eram judeus, eram gregos, eram escravos, eram romanos, era gente que passava por ali, que era muita gente diferente. Nem todos acreditavam. Então, Paulo estava falando que a graça é para todos. E é o que a gente tem que entender hoje. A graça não tá só, as graças não caem só para o cristianismo, né? Para o cristão, para o católico, não. As graças caem para todo mundo, porque Deus é o sumo bem. E é do bem de Deus, do amor de Deus, que emana as graças de Deus. Né? Por exemplo, é diferente um pouco de bênção. Bênção tem a ver um pouco com merecimento também. Embora a bênção Deus também dá de graça, né? Também é uma graça. Mas bênçãos também são, só para vocês entenderem um pouquinho mais, que passa por merecimento. Por exemplo, lá no Antigo Testamento nós vemos que a retidão faz Deus soltar bênçãos, né? Uma pessoa reta, correta, que age conforme Deus quer, seguindo a vontade de Deus, se essa pessoa parar e orar a Deus e pedir uma necessidade dela, Deus vai conceder. Porque Deus não pode negar algo a uma pessoa reta, algo a uma pessoa que faz tudo que ele pede. Então, se está dentro do plano de Deus, se aquela pessoa é reta, correta diante de Deus, se é uma necessidade, uma coisa digna que ela está pedindo, Deus vai conceder. Ou seja, não é de graça. Deus vai dar porque aquela pessoa merece, porque ela é reta. Deu para entender? Isso é bênção, embora é uma graça que vai ser concedida. Mas isso é mais bênção do que graça, porque você está pedindo uma coisa, um favor de Deus, e Deus está te concedendo. A graça não tem isso. A graça, Deus, se quiser te dar, te dá. Se você pode nem pedir, Ele te dá um favorecimento, um presente. Graças são presentes. Mas nós temos que entender que graça é um dom espiritual que nos ajuda a fazer o bem nessa vida. Lembra lá atrás que eu falei que as virtudes são forças em nós, virtudes em nós, para que nós possamos manifestar a presença de Deus ao mundo? Então, graça também. A graça também passa por isso. Só que as graças são presentes para nós, para que sejamos felizes, ilumine esse mundo de coisas de Deus, de bens de Deus, do bem que é Deus. Você se torna uma pessoa cheia de graça, cheia de bem, cheia de amor. Então você vai iluminar o mundo. Por isso que Deus derrama graças, para que você se torne uma pessoa de Deus, com características de Deus. Legal, né? Muito bem. Também no catecismo nós aprendemos que ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. A graça nos salva, porque a graça é um presente que nos leva a Deus, a melhorar, a fazer coisas cada vez melhor a Deus, e isso nos salva. Mas isso não foi de graça. A graça não foi de graça. A graça custou, para ser de graça, custou algo muito caro, né? Que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, por ser filho de Deus, Deus envia ele no plano de salvação para salvar todo o homem, porque o homem não estava salvo. Porque não tinha graças, não tinha as virtudes, não tinha o Espírito Santo em ação nele, né? Para o ajudá-lo a ser santo. Se não tem santidade, como que eu vou viver com Deus? Se eu não vou viver com Deus, eu não estou salvo. Então, o plano de Deus era mandar Jesus, abrir o Espírito Santo para todos,
emanar o Espírito Santo para todos, derramar graças de santificação para que as pessoas possam crescer, evoluir, né? Então, a partir daí, nós entendemos que em Jesus Cristo, quando ele veio, ele dá 4 grandes graças, que são graças mães, né? Que delas vêm outras graças para nossa salvação, para nos ajudar a salvar, para nos ajudar a caminhar em direção a Deus. Então nós vamos passar essas 4 graças que vêm por Jesus Cristo, né? Que são de graças. Todos têm, todos, absolutamente todos têm direito a elas. Alguns não usam, alguns não aceitam, mas todos têm. Então a primeira é a graça de ser salvo, a salvação. A salvação é uma graça dada por Jesus Cristo. Antes, nós não estávamos salvos, não havia nenhum céu. Jesus abre o céu, né? Jesus vai à mansão dos mortos, depois vai sentar à direita do Pai e lá ele abre um lugar para nós. Isso que nós entendemos, né? Que aprendemos na nossa igreja. Então Deus abre para nós um caminho de salvação. Salvos do quê? De tudo que é ruim, mas principalmente dessa vida que é a morte, né? Há um fim? Não há mais. Há um lugar, há um destino, há um lugar maravilhoso nos esperando. Mas só vai entrar lá quem estiver puro de coração, quem estiver santo em Deus, quem estiver aceitando o Senhor, quem tentar caminhar nos seus caminhos, né? Então o inimigo usa de tudo para que você não vá para esse lugar. Então a salvação passa por um lugar que temos agora para ir e o caminhar para esse lugar, para que eu não me perca. Deus nos ajuda com graças para que nós sejamos salvos, para irmos para o céu. Então, é a primeira grande graça, ser salvo. A partir de ser salvo, nós vamos... Deus usa várias outras graças para que você tenha a salvação que precisamos. Né? Então, eu preciso sair de uma situação. Deus me dá uma graça de um entendimento. E aí eu consigo sair daquilo. Eu estou num emprego que me faz ficar triste, ruim, caindo. Deus me concede uma graça de um emprego melhor, através até de uma intercessão de alguém. Acontece uma graça, eu consigo melhorar no emprego, ou mudar de emprego, no sentido de o emprego me dar mais santidade. Essa graça vai me salvar, porque se eu continuasse naquele emprego, eu estaria perdido, estaria fazendo coisas que não me salvariam. Entenderam? Então são graças que vêm para auxiliar a graça mãe, que é a salvação. A segunda graça mãe seria a remissão dos pecados, vindo por Jesus. Remissão dos pecados é o perdão total dos pecados. Remir os pecados, acabar com os pecados. Porque é o pecado que me condena à morte, é o pecado que me condena ao inferno, é o pecado que me tira o céu. Então como que eu vou entrar no céu em pecado? Não há como. E aí que Deus trouxe o perdão. Então quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós pedimos perdão ao irmão, quando nós nos perdoamos, quando nós damos perdão, quando aceitamos o perdão de Deus, né? Também, porque tem pessoas que Deus perdoa, mas tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que se culpam tanto que não aceitam o perdão. E retêm o perdão. No catecismo coloca, e na igreja também se coloca que para uma boa confissão, para remir os pecados, precisa de um ato de contrição. Você tem que estar contrito, teu coração está convertido. Você tem que estar convencido de que aquilo que você fez ofendeu a Deus, que aquilo não é bom, que você não quer fazer mais aquilo. Precisa ter isso para que o pecado seja perdoado. Se você confessar um pecado sem contrição, você não confessou. Não existe a confissão. Se você não está arrependido, mesmo você usando as suas palavras, mesmo que o padre fale, teus pecados estão perdoados, não foi perdoado porque você não estava contrito. Olha como é que é grave isso. Porque precisa dessa verdade, você precisa estar arrependido do que você fez. Quando você está arrependido, você pode até confessar a Deus, puramente como muitos fazem aí,
E o perdão chega? Chega. Se for sincero e verdadeiro, chega. Mas para a gente ter mais certeza, né, nós vamos até o sacerdócio. Existe o sacramento da confissão, que é a perfeição do perdão. Mas precisa ter a contrição. Né? Nós podemos nos confessar também uns aos outros. Eu posso pedir perdão a alguém que eu feri, né? E eu posso ter o perdão do pecado, daquela falta que eu tive com ele, a pessoa me perdoando ou eu dando perdão. Aquilo é apagado? Sim, é apagado. Mesmo a gente depois tendo que pedir perdão a Deus, porque quando eu firo um irmão, eu pedindo perdão, me reconciliando, pode ser também que fique o ato daquilo que foi feito. E eu devo pedir perdão a Deus também por ter me colocado naquela situação. Bom, enfim, gente, remissão dos pecados é uma graça de Deus para limpar e abre a dignidade, abre a porta do céu. Sem pecado, eu não posso ir para o inferno se eu não tenho pecado, entende? Eu não posso. Então, olha que graça é isso na nossa vida. É um instrumento que Deus nos fez para entrar no céu. Se você pedir perdão, se você for sincero a Deus, as coisas que você fez, o céu está aberto para você, meu irmão. Isso é uma grande graça. E com ela vem as outras, né, que está relacionada a isso. Então você tem que se humilhar diante de um sacerdote, você tem que se humilhar diante de Deus, você tem que se humilhar diante de um irmão para pedir, você tem que se reconhecer, você tem que ser humilde para reconhecer o pecado, você tem que estar contrito. Então nós precisamos de outras graças para chegar a essa graça mãe também, né? Uma ocasião de pedir perdão, né? Agora, por exemplo, tá difícil ir a um sacerdote, né, para pedir perdão por causa da pandemia. Mas antes era fácil, né? Antes era bem fácil um acesso a um padre para um perdão, né? Então, agora está um pouco mais difícil, mas, né, para se conseguir, mas isso vai passar. Então, nós vamos conseguir. A gente pode pedir perdão ao Senhor na sinceridade do nosso coração. Legal. Vamos por terceira. A terceira graça vinda de Jesus, que eu estou colocando aqui como uma graça mãe, que abre para várias outras, é a graça da redenção. O que é redenção? Redenção é a libertação de qualquer tipo de prisão. Você está preso a alguma coisa, preso a uma pessoa, preso a uma situação, preso ao mal. O inimigo nos cerca de tal maneira numa situação que te deixa preso a uma posição, a um comportamento, a um pecado, a algo que não te faz feliz, você não consegue produzir, não consegue ficar preso. Uma pessoa presa, qual o problema de uma pessoa presa? Ela não consegue evoluir em santidade. Por isso que nós devemos procurar cura e libertação. Por quê? A cura e a libertação, quando a gente está curado e liberto, a nossa vida flui em santidade, flui para ter o Espírito Santo, flui para ter decisões corretas, flui para tomar decisões diante de Deus. Só que a vida da gente, às vezes, foi tanta coisas que nos prenderam por decisões erradas, por caminhos errados, que nós vivemos presos a muitas coisas, tanto no âmbito social, quanto no âmbito psicológico, quanto no âmbito amoroso, quanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito familiar. As pessoas ficam, às vezes, por estar presas, angustiadas, dentro de coisas que poderiam ser felizes. Mas o pior prisão é a prisão quando tem a ver com o mal, quando o demônio está presente, um pecado, né? Porque quando não tem um demônio, você pode chutar o balde, né? Colocando assim entre aspas, e com a força de Deus procurar o caminho certo. É difícil, porque às vezes envolve outras pessoas, né? Envolve muitas coisas. Por exemplo, uma pessoa que queira sair do emprego, está passando por uma coisa muito ruim, e vou chutar o balde e vou sair. Só que você olha para dentro de casa, quem vai colocar comida em casa? Quem é que vai, né? Então você vê que a prisão ela está muito maior do que você pensa, porque depende de outras pessoas, depende. Essa libertação de chutar o balde depende, porque vai ter consequências muito ruins, porque você foi de tal maneira se prendendo, se fechando, ficou tão acorrentado, que fica difícil de começar tudo de novo. Mas a prisão demoníaca é pior, como um ser espiritual começa a te influenciar em questão de ódios, de rancores,
de querer se vingar, de alguém que perdeu alguém e quer se vingar, uma coisa destrutiva, um medo insuportável, né? Existem doenças relacionadas a medo. Hoje nós sabemos que é doenças, mas às vezes alguns medos estão com muitas influências satânicas, né? E que precisamos de libertação. Na própria Bíblia, no próprio Evangelho, Jesus faz muitas libertações de entidades. Nós nos envolvemos com o ocultismo e ficamos presos a certas coisas que nós não conseguimos ver. Há coisas que acontecem na nossa vida que, caramba, aquilo não era para acontecer. E às vezes é prisão. E a redenção é quando Deus entra na nossa vida e nos liberta dessas coisas. E tira consequências dessas coisas em nós, para nossos filhos, ou até coisas de heranças que herdamos. Nós não herdamos pecado, mas herdamos influências de pecados de parentes, né? E como herdamos a cor, como herdamos a finança ou dívida, nós herdamos também influências do mal. Então nós precisamos dessa libertação, dessa redenção. Jesus, com seu sangue, ele pode nos libertar. E isso é de graça. É graça de Deus. Basta clamar o nome de Jesus. Basta clamar o sangue de Jesus nas situações que elas vão se limpando. Algumas limpam rápidas, outras demoram um pouco. Mas se você clamar o sangue de Jesus, as coisas vão limpando. Isso é de graça, querido. E isso é dado por Jesus. Todas as coisas estão sujeitas ao nome de Jesus. Então, todas as libertações. Nós temos que entender e pedir isso a Deus. Vamos para a última. A última é a justificação. É justiça. A graça da justiça, né? Nós passamos por coisas que nos culpamos, que temos culpas realmente. E é difícil se reequilibrar de novo. É difícil você se colocar de novo dignamente, né? Para você, para a sociedade, para o próximo, para a família e principalmente para Deus. Jesus nos justifica. Jesus não olha para o passado quando ele dá o perdão, quando ele nos salva ou quando ele nos redime. Ele olha para você e quer ver aquele homem novo, aquela mulher nova. Então a justiça está muito voltada em uma vida nova, digna. Aquilo que ele falou para a mulher adúltera: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele dá a dignidade de novo. Se ninguém condenou, nem Jesus condenou aquela mulher, quem vai condenar, né? Quem, se o próprio Jesus não condenou, quem vai me condenar? Olha a dignidade de volta. Jesus nos faz isso. Há sempre um novo começo. Há sempre um novo sol no outro dia. A justificação de Deus é a aceitação dele na nossa vida. É a justiça dele. A justiça de Deus não é como a nossa, que nós queremos olho por olho, dente por dente, né? Tá, vem lá do mesmo. Não, muitos querem isso, mas não é isso. A justiça de Deus às vezes é através da misericórdia. Ele não feriu Caim. Ele ainda falou para ninguém tocar em Caim. Mas Caim teve que penar durante a vida para ele entender. A justiça de Deus é na misericórdia. Quando a gente se converte, a justiça é mais rápida, porque uma conversão é justo que eu tenha uma vida nova logo. Mas quando eu não me converto, eu passo às vezes por algumas situações para que eu possa entender. Mas é a misericórdia de Deus agindo em nós. Tá? Então, dessas 4 palavras, salvação, remissão dos pecados, redenção ou libertação, né? Quando eu falo de redenção e libertação, eu falo também de curas, de benefício de Deus. E justificação são as palavras que a gente entende maior as graças de Deus agindo em nós. Seguindo aí os versículos, fala assim: juntamente com ele nos ressuscitou